salve galera do YouTube, Hilton Fragoso na área, dono do time Milton Safadão. Galera, papo hoje é sobre esquemas táticos. Será que o 4-5-1, o 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3, qual é o melhor esquema tático para se utilizar? Então, a grande pergunta, e eu posso responder ela com uma resposta simples, é: não tem esquema tático melhor. Pelo menos não tem um esquema tático melhor se você levar em consideração todo o campeonato. Agora, se você me perguntar, Hilton, existe um bom esquema tático para a rodada de número 1, para a rodada de número 3, para a rodada de número 38? Aí sim nós estaremos falando sobre Cartola. Galera, esquema tático é rodada a rodada. Não adianta você falar de um esquema tático do início ao fim. Ninguém faz isso, tá? É óbvio, se vocês olharem vídeos, não só meus, como de outros influenciadores mais antigos, mais novos, você vai ver que tem um esquema tático favorito e outros que não são tão utilizados assim, beleza? E para isso, é importante para quem está começando agora no Cartola, é o primeiro ano do Cartola, quantos esquemas táticos existem no Cartola? Enfim, são 7 esquemas táticos, beleza? E aí eu resolvi dividir eles em trechos do mais utilizado, na minha opinião, e vocês acho que vocês vão concordar comigo, ao menos utilizado aí, acho que tem 2 aí que vocês podem dizer que não são tão utilizados assim, mas tem gente ainda que usa e tem como utilizar sim. Bem, começando pelo clássico, tá? O mais usado, o queridinho de todo cartoleiro. Galera, 4-3-3. 4-3-3, galera, talvez seja o balanceamento perfeito entre meias e atacantes. Você tem o mesmo número dos dois. E aí você consegue dizer que o seu time está bem ofensivo. Você vai considerar que você vai pontuar mais em lances de assistências, lances de gols, lances de finalizações. E aí o seu time vai trazer mais pontuação desse lado e talvez um pouco menos na questão de defesa. Mas é óbvio que um bom time é um time que é equilibrado da trás e um time que é equilibrado na frente. Show de bola? Mas a tendência é pontuar mais na frente. Show de bola? E vale lembrar, embora seja o esquema queridinho da galera, quando você cria sua conta no Cartola, tenta criar agora uma conta gratuita, vai demorar 2 minutos. Você vai ver que o 4-3-3 não é o esquema que o Cartola dá para você de início. E aí, vamos para o nosso segundo esquema, que é o esquema que o Cartola inicia para você. E aí trai muita gente que está começando no Cartola agora, que é o 4-4-2. O 4-4-2, galera, embora seja o esquema que inicie no Cartola, ele não é tão utilizado como o 4-3-3. Então, quem está começando agora, cuidado. Mudem a princípio, principalmente para essa primeira rodada do Cartola de 2019, porque o 4-3-3 aparece um pouco na frente para esse início de Cartola, beleza? E é importante vocês notarem que o 4-4-2 vai levar mais em consideração aquele momento que vocês não têm tantas opções de atacantes, que aí você vai ter que, talvez, vamos dizer assim, dar uma recuada no seu time e colocar mais uma peça de meia, beleza? Ou às vezes você vê aquele meia que não é meia, né? Por exemplo, o Diego Souza no ano passado. O Diego Souza era considerado meia no ano passado, mas a gente sabia muito bem que o Diego Souza era atacante da equipe do São Paulo. O Pikachu, por exemplo, galera, esse ano ele vai estar como meia, mas na realidade ele joga como atacante. Se vocês forem ver a tendência dele em alguns jogos do Vasco, talvez agora nos últimos jogos do estadual nem tanto, mas no início do ano ele jogou como atacante no time do Vasco. Então notem essas tendências. De repente vale a pena tirar uma peça de ataque e colocar um meia, ou colocar um ótimo lateral, como foi o Pikachu ano passado no Vasco. Isso é importante vocês notarem, tá? E como eu disse, rodada a rodada. Bem, vamos lá. Terceiro esquema tático, galera. Pelo menos eu botei numa ordem aqui. Eu acho que os 2 primeiros são os favoritos da galera. Mas do terceiro para baixo a gente vai poder discordar um pouco, concordar um pouco, enfim. Aí cada um tire as suas conclusões. Mas, na minha opinião, o terceiro esquema tático é o 3-4-3. Não deixa o seu time tão para trás, vamos dizer assim, mas
é aquele esquema que você retira os laterais, tá? Para quem é novo, o 3-4-3, galera, não bota laterais à frente. Pelo contrário, ele retira uma das posições que são os laterais. Eu, ano passado, por exemplo, tinha uma rodada, agora não vou me recordar qual era o número, mas eu queria escalar muito o Iago Pikachu. Muito mesmo. Mas o Iago Pikachu não estava disponível para o jogo. E aí eu vi que não tinha tantas opções boas de laterais. Resolvi não colocar laterais para jogo na rodada. E aí eu fui no 3-4-3. Era o 3-4-3, na verdade, é um 4-3-3 um pouco modificado, né? Se vocês forem notar, continuam com os 3 atacantes, né? E dá mais uma opção de meia. Então, é um esquema bem interessante até então. O quarto esquema, galera, que eu já começo a não utilizar tanto, é o 3-5-2. Galera, assim, o nosso futebol, se vocês forem notar, o futebol brasileiro não tá tão sensacional como, enfim, outros anos clássicos aí. Eu tô falando aí de 2002, 2006, que a gente ainda estava revelando muitos bons jogadores. Então, cuidado, porque eu acho que a nossa gama de jogadores de meias não tá tão bom assim para a gente poder escolher 5 meias numa rodada só. Mas, uma rodada ou outra, eu acredito que o 3-5-2 possa valer a pena, tá? Mas, como eu disse, não é um dos esquemas que eu mais utilizava e eu não recomendo na maioria das rodadas. Até o 3-4-3 eu concordo que é importante, mas o 3-5-2, assim como o 3-4-3, não tem os laterais, né? Mas aí tira uma opção de atacante e coloca 2 opções de meias. Eu acho isso um risco danado. Cuidado com o 3-5-2. A outra opção, galera, é o 5-3-2. E aí você retira um meia e um lateral, um meia e um atacante e coloca novamente 2 laterais. Esse esquema é interessante, galera, se você notar que é uma rodada, por exemplo, que os times vão poupar muitos jogadores na frente, como rodadas onde tem jogos de Libertadores próximos, rodadas de Copa do Brasil, rodadas de Sul-Americana, e aí você vê que você tem que tentar procurar um time mais defensivo, né? E que possa dar uma pontuação boa. É uma rodada que você talvez não acredite que vai levar aqueles 100 pontos, 110 pontos, você não vai imitar tanto, mas você vai manter uma boa média ainda no campeonato. Então o 5-3-2 é um esquema bom. Talvez até eu tenha colocado 3-5-2, mas o 5-3-2 eu considero um esquema razoável para se utilizar. O outro esquema, galera, e aí já vou entrar nos 2 esquemas que eu particularmente nunca escalei no Cartola, beleza? Mas se vocês quiserem arriscar, é óbvio que pode dar uma boa pontuação, mas é muito complicado de você escalar nesses 2 esquemas, que são o 4-5-1 e o 5-4-1. Rapaziada, vocês vão estar tirando 2 atacantes do seu time, né? Você pode utilizar até 3 atacantes no total no Cartola. Vocês vão estar tirando 2 atacantes, é bom notar isso. Então, cuidado demais com esses 2 esquemas. Geralmente a galera pensa muito mais em gols do que manter o SG, tá? Isso aí eu tô falando não só de mim, eu posso incluir aí todos os influenciadores. Não tem como você pensar em futebol sem pensar mais no gol do que na defesa. Mas esses 2 esquemas aí eu acho que são defensivos até demais. Então eu não recomendo utilizar eles e vocês verão que dificilmente eu vou falar sobre eles em algum vídeo meu. Mas fiquem à vontade. Eu acho que o Cartola, além das estatísticas e além do fator sorte que se combinam, o fator de confiar em si mesmo é algo importante para o Cartola também, tá? Inclusive eu falei sobre isso em alguns vídeos meus durante o ano passado. Talvez no meio do ano, se eu tivesse arriscado menos e tivesse ido talvez nos jogadores mais óbvios, eu teria ido melhor no Cartola. Mas eu quis arriscar demais e acabei reduzindo a minha pontuação e fui retomando no final do campeonato. Enfim, faz parte do jogo, faz parte do aprendizado. Mas
se eu pudesse deixar como dica, é acreditar em si mesmo. Talvez este que vos fala esteja falando errado. Talvez esses dois esquemas aqui possam servir esse ano. Mas eu posso dizer que ao longo dos anos, dificilmente você viu um outro divulgador falando sobre esses dois esquemas, seja vídeo gratuito, time de sócios, o que for. É muito raro. Fiquem à vontade para opinar da forma que vocês quiserem, beleza? Mas é o que geralmente acontece. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vamos debater. Eu acho que esse vídeo aqui vai rolar muito debate. Estou aqui aberto no YouTube, no Instagram. Vão lá, mensagens à vontade, sintam-se em casa e o que eu puder responder e ajudar vocês, estou aqui para isso. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Abraço!